Então vamos lá, ao vivo, gravando essa palestra aqui no momento do Passe Livre 2017, do IDEG. Bom, me foi proposta essa temática da importância da geografia no CACD, e a data que a gente marcou acabou sendo bem a propósito, né? Logo depois agora do final da terceira fase, e isso é fundamental para a gente falar sobre a importância da geografia no CACD, especialmente com as mudanças que a gente teve esse ano. Na verdade, o que eu quero conversar com vocês hoje, e aí digo isso no sentido de que fiquem muito à vontade para participar, comentar, perguntar, intervir, tá? Então, a ideia é que seja uma dinâmica mais aberta mesmo, para a gente poder desfrutar, afinal, né, das vantagens da plataforma do Zoom, que funciona super bem para isso. Mas o que eu queria falar com vocês exatamente são duas coisas, né? Primeiro, a permanência de determinadas características que a gente vai ter da prova de geografia, da preparação de geografia do CACD, falar algumas coisas com vocês sobre programas, sobre determinadas fontes de estudo e tal, né? E pensar como é que a gente lida com isso e tentar mostrar também um bocadinho como a proposta nova que o IDEG está trazendo, né, do sistema de integrado, de preparação, pode colaborar nesse sentido, e também, evidentemente, isso é incontornável, falar dessas novidades, afinal, que vieram à prova de geografia em 2017. Não toda a primeira fase, é verdade, que deu uma aumentadinha, uma questão a mais, 4 itens, mas pronto, como formato não houve nenhuma grande transformação. O grande ponto novo mesmo que a gente teve para a geografia esse ano foi a terceira fase, seja, por um lado, né, isso super bom, se a gente já fala da importância da geografia no CACD, claro, o fato de geografia voltar a ter 4 questões na terceira fase, separar da prova de peito, eu acho que nada diz mais sobre essa importância do que voltar a valer 100 pontos na terceira fase. Mas, claro, sobretudo, o ponto-chave aqui é a mudança do modelo de prova de geografia na terceira fase, no sentido de que durante muitos e muitos anos a gente teve as questões de 90 e 60 linhas, mesmo quando ocorreu, né, a junção com política internacional desde 2014, e a gente passou a ter 2 questões de geografia, 2 questões de PI, 2014, 2015, 2016, ainda assim a gente tinha uma questão de 90 e uma questão de 60 linhas. E esse ano o que aconteceu foi justamente, voltou a ter 4 questões, é verdade, mas agora 2 de 60 e 2 de 40, o que já de início previa para a gente, né, um desafio adicional, até por ser o primeiro ano, justamente, que isso ia acontecer, para a gente pensar como é que isso podia se apresentar mesmo na hora da prova, como é que a gente ia ter essa reformulação da prova de geografia. Já vou comentar sobre isso, vou mostrar as questões, aliás, da terceira fase, queria comentar algumas coisas sobre essas questões com vocês. Tá? E bom, diante das hipóteses que a gente tinha levantado a respeito de como é que se ia se manifestar, o que realmente aconteceu. Mas reforço o ponto de vista que eu tinha já de início, quando houve a publicação, né? Vão ser 40, 60 linhas, 60, 40 linhas, enfim, de que isso não era um facilitador necessariamente, questões mais curtas, ufa, que alívio, né? Mas poderia ser, em alguns casos, como foi, de fato, um complicador. Tá? E ver como é que a gente pode lidar com isso e, enfim, com essas mudanças da prova de geografia. Ok? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria só, mais uma vez, passar, né, lembrá-los, né, do nosso programa de geografia no CACD. É algo que normalmente eu faço no início dos cursos teóricos, mas com esse ano, esse ciclo especialmente, na verdade, esse primeiro ciclo pós-concurso 2017, juntou agora com essa questão da palestra e tudo, eu resolvi fazer um pouco diferente. Então, na primeira aula do teórico, eu entrei direto no conteúdo e deixei para fazer alguns comentários a respeito desse programa de geografia hoje, na palestra. E acho legal... Desculpem. Aliás, já peço desculpas antecipadamente. Vou ter que tossir algumas vezes durante a palestra e falar um pouco mais baixo do que o normal, que estou uma chatice de garganta que agravou na terceira fase, mas acho que agora está melhorando.
Bom, o programa de geografia, como a gente sabe, ele é um programa super extenso, tá? E tem 7 pontos, afinal, que a gente tem desde 2009. Sempre foi um programa extenso. Mesmo antes de 2009, o programa de geografia que a gente tinha até 2008 era um programa grande, mas ainda tinha o adicional, né, de ser um programa bagunçado. Ele era dividido em 4 grandes partes e que tinha momentos repetitivos entre essas grandes partes, temas mal definidos e, enfim, era bem mal feitinho mesmo, dá para dizer, esse programa que foi até 2008. Em 2009, afinal, a gente teve essa reestruturação do programa que não trouxe grandes novidades, se a gente pensa em termos de conteúdo. A base desse programa, os pontos fundamentais já estavam lançados no que a gente teve até 2008, mas deu uma organizada boa, né, e persiste até hoje. É um programa que desde então, desde 2009, não passou por alterações. Mas, desculpe. No fundo, também é um ponto positivo, como eu falei, já tinha tanta coisa para a gente ver, né? Já era um programa tão extenso que não dava para aumentar muito mais em relação ao que já. Mas é bom dar essa organizada. E eu digo, aliás, não dava para aumentar muito, mas de vez em quando a banca faz umas graças e extrapola, inclusive, esse programa que é super grande. Né? Foi o caso em 2015, da questão terceira fase de 2015, a segunda questão de geografia em 2015, já está famosa aí, né, nos anais do CSD, da prova de geografia no CSD, aquela questão sobre patrimonialização, que é difícil de encaixar aí nesse programa. Mas vamos lá, são 7 pontos, né? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito desses pontos é a maneira como a gente se organiza em relação a eles. É uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente dedicar um pouco da atenção hoje. Né? No sentido de, primeiro, claro, identificar dentro de cada um desses 7 pontos como é que eles se desdobram, né? Tem os subitens aí e tudo, mas acho que dá para ainda dar uma ajeitada e reconhecer determinados temas que de repente não estão tão claros aí, dá para encaixar aqui e ali. A outra parte que eu acho importante para a gente também é uma certa hierarquização também desses temas. Eu sempre comento isso nas aulas, né, como nessa nossa trajetória de CACD, o tempo é um recurso muito precioso. Né, e nem sempre, claro, a gente tem tempo e energia, né, nossa disposição também para estudar, para conseguir se dedicar. Tal. As duas coisas, na verdade, são fundamentais e são sempre limitados. Não adianta mais que a gente force e tudo, mas são sempre limitados. Então, acho que é importante a gente pensar uma certa hierarquização. E eu sempre digo isso de partida em relação àquele que é o primeiro ponto do nosso programa, que é a parte de História da Geografia. Né? História da Geografia aliás, a primeira parte é o que a gente já viu, né, começou a ver na primeira aula do teórico, vai ver também amanhã na segunda aula do teórico, que aliás, amanhã às 7 horas da noite, teremos a segunda aula do teórico aberta também, para quem quiser assistir, ainda entra nesse cronograma, né, do momento passe livre. A gente começa logo o curso, faz parte do programa, mas eu sempre falo, muito sinceramente para vocês, não é um tema assim, dos mais prioritários. A ideia fundamental em relação à história da geografia, expansão colonial e pensamento geográfico, geografia moderna, as principais correntes metodológicas da geografia, a ideia é organizar ali as ideias. Eu acho que é legal você ter um material, né, de alguma maneira. E a gente vai vendo nas aulas, tem os slides e tal, mas se vocês forem capazes de produzir também material, é sempre bom. É algo que a gente vai comentar também daqui a pouquinho. Né? Manipular a informação, eu acho que é bacana para a gente conseguir fixar essa informação. Mas organizar a cronologia dessas correntes, por exemplo, alguns nomes associados, tanto de autores quanto de determinados conceitos. Qual é o conceito que de repente é mais valorizado aqui e ali, né? Organizar como é que a gente passa de uma corrente para outra, né? O que cada corrente critica em relação à corrente anterior, o que ela propõe de novo, portanto, né, nessas transformações ao longo da história da geografia. Ter esse material organizadinho, ter esse material ali arrumado, uma consulta fácil, uma consulta rápida, para quando chegar perto da prova você poder fazer essa revisão. Por que eu digo isso? Não é um tema muito frequente, né? É verdade que quando aparece, assim, acho que é meio que aos borbotões também, 2 anos seguidos, foi 2010, 2011, a gente teve História da Geografia na primeira fase, depois deu uma sumida, e aí 2016, 2017 também, de novo, 2 anos seguidos com História da Geografia e História do Pensamento Geográfico. Então,
às vezes a gente fica impactado, né, com essa sequência de aparecimentos, mas se a gente pega num período mais longo de tempo, realmente não tem uma frequência tão grande. Mas é bom estar ali atualizado em relação a isso e organizado, sobretudo, mais que atualizado, organizado em relação a isso, porque é o que eu sempre falo, é um tema de oportunidade, né, no sentido de que se aparece, né, se esse tema aparece, normalmente é onde as pessoas costumam perder bastante pontuação. Tá? Aliás, é outra coisa boa para a gente pensar essas oportunidades ao longo do programa, né, onde é que dá para ter uma diferenciação, ter uma separação em relação à maior parte dos candidatos. Uma prova que a gente sabe nos últimos anos foi se tornando cada vez mais competitiva, com margens cada vez menores, né, entre seguir em determinadas fases ou a aprovação. Esse é um tema, sem dúvida, que não aparece sempre, né? Mas quando aparece, se você souber alguma coisa, o que já é mais do que a maior parte dos candidatos, já é, sem dúvida nenhuma, um diferencial. Ok? Mas, atenção, não é o que eu disse, não é um tema prioritário na sua preparação, né? Dado que fica um tempão sem aparecer, é verdade isso, quando aparece, parece que é sempre 2 anos seguidos. Pode ser que tenha esgotado já esse período agora e a gente vai ter mais uma lacuna, né, sem história do pensamento geográfico. Mas, enfim, não é um tema tão frequente, aparece mais na primeira fase, na terceira fase a gente pode voltar, que está 2017, pode voltar quase uns 15 anos na terceira fase que a gente não vai encontrar nada de história do pensamento geográfico. Mas na primeira fase, de vez em quando, realmente dá aí as caras, e eu insisto nesse ponto. Quando acontece, são normalmente questões que as pessoas ou deixam muita coisa em branco ou erram bastante. Então, como eu falei, é a oportunidade de criar separação quanto à pontuação. Tudo bem? O segundo tema, por outro lado, é a geografia da população. A geografia da população é o caso que o oposto, no sentido de que é um tema ultra frequente. É verdade que era um tema, justiça seja feita, e negligenciado, como era a história do pensamento geográfico também, até 2008. A gente pega do início dos anos 2000 até a prova de 2007, a gente não encontra quase nada. A população ficava com um tema meio perdido, aliás, no programa antigo, naquele programa até 2008 e tal, não era muito claro e tal, e aí ganhou destaque a partir de 2009, e com razão. Né? Entre 2008 e 2015, em todos os anos, a gente teve questões de população. Na primeira fase, na terceira fase, ou nas duas fases, em alguns anos. Então, foi uma série contínua aí de 2008 a 2015 que a população apareceu todo ano, simplesmente. Tá? E só para 2016 desaparecer, né? Não teve população na prova de 2016, nem na primeira fase, nem na terceira fase. Né? E, lamentavelmente, quebrou-se aí esta bela sequência de geografia da população. Para 2017 voltar na primeira e na terceira fase. Tá? A gente, aliás, vou mostrar para vocês, que teve agora no sábado uma prova de geografia, justamente como tinha ocorrido já na primeira fase, uma questão sobre população. Logo, a primeira questão, tá, de população, que foi a questão sobre controle de natalidade na China. Tá? Geografia da população, aparecem aí 3 subitens: distribuição espacial da população no Brasil e no mundo, grandes movimentos migratórios internacionais e internacionais, e a dinâmica populacional, indicadores da qualidade de vida das populações. Pragmaticamente, quando você estiver organizando seus estudos, e essa parte da população divide em 2 partes. São 2 grandes partes, na verdade, que a gente vai ter população, apesar de aparecerem 3 aí. Mobilidade, fluxos migratórios e crescimento natural. População, com isso a gente resolve praticamente tudo. É verdade que dentro de cada um disso tem coisa aberta, por isso que a gente resolve praticamente tudo, né? Mas dentro do crescimento natural a gente vai desde situações da modelo de transição demográfica, explosão demográfica, envelhecimento, bônus demográfico, várias coisas que já apareceram nas provas, inclusive não só na prova de geografia, né? Bônus demográfico apareceu até na prova de economia. E a parte de mobilidade, claro, que é migrações econômicas, migrações forçadas e tal. Se você conseguir organizar dessa maneira, tá? Parte de crescimento natural, entender o modelo de transição demográfica, conhecer os principais cenários, explosão, bônus, inverno demográfico, armadilha demográfica e tal, e ter algumas informações, né, de dados demográficos, que a gente vê, eu vou comentar sobre as fontes, né, por exemplo, do World Population Prospect, das Nações Unidas, a gente já cobre bastante coisa. Assim como na parte de migrações, né, são alguns recortes que a gente faz, primeiro da tipologia de migrações, né, migrações forçadas e migrações econômicas, e além disso, movimentos internacionais e os movimentos internos do Brasil. A gente também pode organizar estudo de população. Esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, eu dedicaria muito tempo na minha preparação e esforços também de organização e montagem de material, porque cai
muito, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Desde 2008 até 2017, quase completamos aí uma década, né, quase seguida, tirando 2016 no caminho, com questões de população. Tá? Em alguns anos, como foi 2017, aliás, nas duas fases, questões de população. Beleza? Geografia econômica. Geografia econômica é que eu acho que dessa reformulação do programa foi o tema que acabou ficando ainda um pouco mais confuso e tal, mistura bastante coisa, mas é natural também. Geografia econômica é um tema enorme, né? Começando globalização de divisão internacional do trabalho. Ano passado, na primeira fase, a gente teve questões sobre globalização de novo e tal. E isso dá para juntar, na verdade, seria até mais interessante, globalização de divisão internacional do trabalho, se a gente juntasse com o reordenamento territorial pós-fordista, que está ali no 3.3, né? Também acho que seria um pouco mais coerente. Mas vai lá, já vamos falar sobre isso. É um tema que tem aparecido, de fato. Formação e estrutura dos blocos econômicos internacionais. Também, pragmaticamente, pensando como é que eu vou organizar meu estudo de geografia, deixa isso para lá. Formação e estrutura dos blocos econômicos internacionais. Olha para o histórico da prova de geografia, você não vai encontrar praticamente nada nesse sentido. E é o tipo do tema que a gente acaba cobrindo, em parte, pelo menos, vai lá, mas com conteúdo de política internacional, tal. Se for o caso, né, de numa emergência salvar ali algum ponto, se só aparece em alguma questão. Mas raro mesmo, raríssimo aparecer esse tema, né? E, como eu falei, por ter coincidência no programa sobre política internacional, você pode simplesmente deixar isso aí de fora do seu planejamento. Tá? O 3.3 não. 3.3, como eu falei, energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista. Dava para separar, pensar o reordenamento territorial pós-fordista, que, aliás, era tema útil para a gente pensar uma das questões da terceira fase desse ano. Esse reordenamento territorial pós-fordista, como desconcentração, fragmentação da produção e tal. E que, nesse caso, houve a conexão com a energia e logística, no sentido de integração e de redes mesmo, né, que vão se formando, redes produtivas. Mas é um tema que, com mais frequência, a gente liga a globalização e transformações da divisão internacional do trabalho. E, por outro lado, energia e logística são dois temas que são muito úteis para a gente, de verdade. A questão de energia e logística são as fontes, justamente, onde a gente vai buscar essa informação, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aparece bastante, né? Não só quando a gente tem questões diretamente sobre esses temas. Então, esse ano no TPS já tinha caído qualquer coisa sobre energia, né? E na terceira fase, a energia era parte de uma questão, né? Era parte de um tema, fazia uma correlação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com a segunda questão da terceira fase desse ano. Tem anos, como eu falei, que a gente vai ver questões só sobre energia diretamente, como tem anos também questões sobre logística e transporte. E, por outro lado, mesmo quando não aparece diretamente a questão sobre esses temas, eles podem servir como argumento ou são cobrados como parte de algum outro tema. O problema, como eu falei, de fontes é que são temas que... É o problema de alguns temas de geografia, aliás, que requerem um acompanhamento, né? A gente fazendo de relatórios, de publicação de dados, de atualização. Não é o tipo do tema no qual a gente vai se basear, por exemplo, em bibliografia mais consolidada ou bibliografia acadêmica e tal. Então, isso é um complicador, às vezes, com a necessidade de estar permanentemente atualizando e ter que lidar com algumas fontes primárias que não são exatamente as mais agradáveis para a gente buscar esses dados. E, afinal, o quarto item, disparidades regionais e planejamento no Brasil. Isso aqui entra em praticamente tudo, né? Eu estava até comentando com o pessoal da terceira fase esse ano, da turma intensiva de terceira fase, que se você tiver algum tema sobre o Brasil e tudo, e precisando encher... Agora não precisa mais tanto, né, com as questões mais curtas, mas precisando encher linha. Esse argumento das disparidades regionais ele é um mega coringa, né? Assim, praticamente todos os temas. Urbanização, industrialização, produção agrícola, demografia, tudo isso envolve disparidades regionais. Né? Não existe uma homogeneidade nesses processos, nesses recortes regionais no Brasil. E claro que o planejamento, ao longo do século XX, entrando pelo século XXI, na verdade, isso é uma marca no planejamento territorial brasileiro, né? Como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai trabalhar com essas disparidades regionais. Então, eu entrei com parte da geografia econômica. Eu acho que a grande ausência nesse tema da geografia econômica, que aparecia com mais clareza no programa que foi até 2008, é a parte de distribuição espacial da produção industrial no Brasil. Até dá para dizer que entra em disparidades regionais, alguma coisa que pode entrar em divisão do trabalho, mas não internacional, na verdade, divisão territorial, uma coisa interna e tudo. Mas é um tema que é bastante útil. Aliás, a terceira questão esse ano dá para relacionar com algumas coisas nesse sentido, né? Mas processos de concentração, desconcentração produtivas entrariam aí também
né, aquela coisa da desconcentração concentrada, na qual o Milton Santos fala, né, sobre desconcentração industrial no Brasil, entrariam nessa parte de geografia econômica, isso fica mais implícito. O quarto tema é geografia agrária. Geografia agrária é super importante, sem nenhuma dúvida. Eis aí, aliás, a segunda questão, a terceira fase desse ano, mostrando isso, né? Então, geografia agrária, eu sempre chamo atenção pelo fato de que tem alguns itens que são mais assustadores do que propriamente o que acontece na prova. Chama atenção especialmente para esse início, né? Distribuição geográfica da agricultura e pecuária mundiais. Estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil e no mundo. Caramba, é coisa dessa, né? Se a gente para pensar. Pô, produção de agricultura e pecuária no mundo, saber quem produz mais o que de várias culturas e gêneros da agropecuária também. E ao mesmo tempo, né, estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil e no mundo. Caramba, tem modelos agrícolas muito diversos ao redor do mundo. Vamos assumir o seguinte, que, concretamente, o que a prova normalmente pede para a gente é Brasil mesmo. Tá? Quando eu monto essa parte desse tema de geografia agrária no curso teórico, eu acabo trazendo também alguns temas internacionais para a gente ter informação, estar pronto para lidar com isso, se aparecer na prova, mas acaba sendo uma parte menor mesmo. Né? O grosso do que a gente vai ter de geografia agrária já é muita coisa, envolve o Brasil mesmo. Tá? E principalmente o terceiro item, né? Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro. Essa questão das transformações da estrutura produtiva agrária no Brasil, isso tem relação com muitos temas. Basta ver essa questão que a gente vai ver desse ano, né? Até com política ambiental, como foi o caso, dá para ligar, e tem sido feito isso. Nos últimos 2 anos, aliás, né? Ano passado, a segunda questão de geografia tinha uma parte que era para relacionar já a gestão de recursos naturais com questões de segurança alimentar, então, portanto, já passava por estrutura agrária. E esse ano, meio que inverteu, né? O tema maior era a parte de geografia agrária, de estrutura agrária, e aí pedia, assim, entre outras coisas, para relacionar com impactos ambientais e gestão ambiental. Tá? Então, é um tema, mas dá para ligar com urbanização, dá para ligar com estrutura produtiva, né? Geografia econômica, dá para ligar com logística e tal. É um tema realmente bastante versátil. Aliás, é algo que eu ia falar depois, mas já reforço esse ponto de vista, né? Também da maneira como a gente for organizando os estudos, o conteúdo mesmo que a gente vai acumulando da prova de geografia, sempre que possível, ir criando conexões. Tem algumas técnicas para isso. Eu vou dizer que eu não sou o maior conhecedor dessas técnicas, mas vai lá. De mapas mentais, dentro de fichamentos também, né? De conseguir ir criando esses laços, hiperlinks mesmo, né? Esse tema, que isso liga isso, aquilo e tal, porque isso é algo bastante comum na prova de geografia. Né? A gente pode até encontrar, tem mesmo questões assim, que determinados temas aparecem mais estanques, mais separadinhos, mas no fundo o que a gente vai fazendo, principalmente na terceira fase, é ir misturando vários desses temas. Tá? E geografia agrária, sem dúvida, é um deles. Geografia urbana, como quinto tema, tem aparecido bastante na primeira fase. Ano passado apareceu também na terceira fase. Esse ano até apareceu, mas mais subordinado a alguns outros temas. Mas geografia urbana também é um tema super importante dentro das provas recentes de geografia. Então, isso envolve processo de urbanização e formação de redes de cidades, conurbação, metropolização e cidades mundiais. São temas muito gerais, né, abertos. Então, formação de redes de cidades, essas categorias, cidades mundiais, metrópoles, processos de conurbação, e já vinham aparecendo, tal. Inclusive, a questão de formação da rede urbana brasileira é uma constante, né, na prova de geografia. O que começou a aparecer mais do ano passado para cá, tá, é esse terceiro item, dinâmica intraurbana das metrópoles brasileiras. Então já apareceram temas ligados à segregação espacial, periferização e tal. Isso era uma parte de geografia urbana que ficava meio de lado, não tinha questões. A banca que foi até 2013, por exemplo, simplesmente ignorava esse tipo de tema. E como foi, em 2016, já apareceu, 2017 mais uma vez. Na terceira fase do ano passado, era uma parte da discussão, né? Essa parte do intra-urbano, da organização interna das cidades. Então é algo que a gente teve que incorporar também, né? Acompanhando os padrões de abordagem do tema na prova. E, afinal, o papel das cidades médias na modernização do Brasil também é desses temas coringas, né? Cidade média a gente consegue relacionar com desconcentração produtiva, né? Então, essa situação da saturação das metrópoles e setores produtivos
saindo das metrópoles, buscando condições mais favoráveis de produção em outras partes do território. E o próprio avanço dos complexos agroindustriais que apareceu no TPS desse ano, nas cidades do campo, as chamadas cidades do campo, são essas cidades que crescem acompanhando os complexos agroindustriais e tal. Isso entra aqui em cidades médias. Né? Então, quinto tema, geografia urbana. O sexto tema é geografia política. E geografia política, vamos lá, a gente pode pegar os 3 primeiros itens. E eles são interessantes porque há uma concentração muito grande aqui em teoria geopolítica. Né? Então, teoria geopolítica, poder mundial, temas clássicos da geografia política, fronteiras e formas de apropriação, relações, desculpem, relações Estado e território. Então, como eu estava dizendo, tem um foco grande aqui no programa em teoria. E não é nada incomum, no entanto, a gente vê em alguns anos a abordagem de temas contemporâneos. O que aconteceu, aliás, em 2014 foi bem interessante, né? Que misturar um tema contemporâneo, que era para 2014 a questão da Crimeia, e ligar para uma teoria clássica, né? Que era o caso da teoria do Hartland, do Ralph Mackinder. Tá? Mas mesmo quando não seja diretamente cobrado, essas teorias sempre são úteis para a gente desenvolver determinados temas. Eu acabei trabalhando no exercício com o pessoal da terceira fase, apareceu na prova e tal, mas só para mostrar como que isso podia ser feito. E o exercício era justamente relacionando projetos chineses atuais, então, por exemplo, o caso da rota marítima, né, da nova rota da seda, chamado Projeto Colar de Pérolas, a expansão da marinha chinesa, o estabelecimento da nova base chinesa no Djibouti e tal, pegar temas que são temas, vamos dizer, de atualidades geopolíticas e relacionar com determinadas teorias, especialmente do poder marítimo do Alfred Mahan, né, do almirante americano Alfred Mahan. Porque, bom, isso pode eventualmente aparecer, como aconteceu em 2014, pedir essa relação, mas mesmo quando não peça, isso dá ferramentas para a gente trabalhar os temas contemporâneos, de repente, na falta de uma informação mais factual e tudo, é uma maneira, né? Ter essa base teórica é uma maneira, sem dúvida, da gente complementar uma questão, mesmo dar um charme na questão, né? Fazendo essa relação com alguns clássicos. Tá? O que fica meio fora de lugar, mas porque também não tinha muito onde encaixar isso no resto do programa, é o quarto item, né? 6.4, formação territorial do Brasil. A gente está falando de teoria de geografia política e geopolítica, vem formação territorial do Brasil. Claro que se a gente pensar do ponto de vista de formação de fronteiras e tal, tem a ver, claro, com essas teorias de fronteiras e tudo, mas enfim, fica um pouco deslocado em relação aos outros itens. Mas formação territorial do Brasil é um outro caso em que no curso teórico a gente vê, mas com um escopo mais em termos de processos de ocupação, mesmo processos migratórios na formação do Brasil e tal. Para a geografia, a gente não dá muita atenção para esses processos de definição de fronteiras e tal, como a gente encontra, por exemplo, aquele verdadeiro clássico, né, que é o livro do ex-embaixador do Sinésio, né, o Navegante, Bandeirantes e Diplomatas. Esse tipo de abordagem é super interessante, é uma obra fantástica, né? Mas esse tipo de abordagem para a prova de geografia, apesar de estar presente a formação territorial do Brasil, não cai muito. Tem uma questão, sei lá, em mais de 10 anos, foi uma questão muito mais ou menos de 2012 e pronto, na prova objetiva. Não tem mais do que isso. Então é um tema que, tirando algumas características de ocupação do território, que é o que eu costumo trabalhar no curso teórico, a gente também não dá muita atenção, não. Assim como é o caso da formação de estruturas de blocos econômicos, é um item que você meio que pode dar uma descartada, deixar de lado dentro desse programa. E, afinal, sétimo e último ponto, geografia e gestão ambiental. Tá? Esse é um ponto assim, que gera amor e ódio. Tem alguns pontos, vamos lá, por que isso acontece? Né? Tem alguns pontos, digamos, mais simpáticos aos candidatos à carreira diplomática e que a gente gosta mais de trabalhar e tem mais familiaridade. Tem também algumas correlações, né, por exemplo, com o programa de política internacional, que é a parte política ambiental que entra aí. Em duas escalas, né? Primeiro, a parte política ambiental, da ordem ambiental internacional, escala internacional, então, portanto, envolvendo o 7.1, né, o meio ambiente nas relações internacionais, avanços conceituais e institucionais, né? E o 7.3, que é a política ambiental em escala interna, né, política e gestão ambiental no Brasil. Um e outro, na verdade, têm sido muito úteis e têm sido, aliás, cobrados. A parte política ambiental no Brasil, nos últimos anos, tem sido realmente muito frequente.
Se a gente olha, 2014 tem uma questão, a primeira questão já pede diretamente fala sobre política ambiental. 2015, na questão que fala sobre gestão de patrimônio, a parte de patrimônio natural dava para conectar com isso. 2016, a segunda questão era sobre gestão de recursos naturais. E agora, 2017, a gente teve também uma parte da segunda questão ligada à agropecuária e como eu falei, né, e política ambiental. Então, tem aparecido realmente muito. Isso em escala internacional também é bacana, porque dá para fazer essa articulação e tal. Isso em 2014, aliás, pedia para fazer essa articulação entre política ambiental interna e internacional. Né? Então, também é algo que convém estar bem sistematizado, organizado, é algo que também requer uma atualização constante. A gente tem, claro, uma certa base bibliográfica da formação da política ambiental brasileira e tudo, da evolução desde os anos 70. A mesma coisa para a ordem ambiental internacional, daqueles marcos todos, das conferências e dos conceitos e tudo. Mas dá um trabalhinho também da gente manter, ter exemplos mais recentes, acompanhar o que está acontecendo, até porque é um tema que tem mudado bastante coisa. É o que a gente estava discutindo, aliás, na turma intensiva de terceira fase, que tem algumas discussões que cabiam mesmo na terceira fase desse ano. O que a gente considera, tem que chamar de riscos, né? A gestão ambiental contemporânea do Brasil. Então, um tema super forte mesmo. E encaixado entre 7.1 e 7.3, o 7.2, que, enfim, durante muito tempo foi o terror dos candidatos, macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Tá? E a parte de geografia física do Brasil. Né? Então, aquele momento que eu sempre falo, para matar a saudade da geografia escolar, né? Aquela coisa que se decorava, clima, relevo, vegetação, não sei o quê, hidrografia, na véspera da prova, né, para passar no colégio, achou que tinha se livrado, mas aí resolveu prestar o CACD e pronto, só apareceu de novo na sua vida. Vamos lá, vamos aliviar um pouco a situação. Isso é um tema que nos últimos anos não tem aparecido muito na prova, não. Antigamente até tinha mais, sobretudo na primeira fase, tinha muita questão de geografia física e tal, todo ano a gente encontrava alguma coisa nesse sentido, sobre bioma, sobre isso, sobre aquilo. Há algum tempo já não encontra mais questões diretamente sobre geografia física. Tá? Tinha uma vantagem também, quando aparecia, não era assim, o maior nível de dificuldade, não. O nível de dificuldade normalmente mais baixo. Era chato, precisava lembrar das informações, era mais factual mesmo, né? Mas a dificuldade não era exatamente tão grande. Mas não tem tido muitas questões diretamente sobre geografia física. O que acontece é que, conhecendo um pouco mais de geografia física, e é um pouco mesmo, tá? Não é nada demais, eu falo, inclusive, que a gente estuda geografia física por livro de ensino médio. Tá? Eu acho que é o único tema do programa de geografia que dá para resolver com um bom livro de ensino médio, a gente consegue estudar geografia física. Os outros não, os outros, a gente pode dizer que, sobretudo, olhando na terceira fase, são livros de ensino médio completamente insuficiente. Acho que isso é algo que também mudou um pouco na mentalidade das pessoas em relação à preparação de geografia. Durante muito tempo tinha uma coisa assim, não, vou estudar para o TPS, para a primeira fase, né? E eu vou pegar um livro de ensino médio, vou ver os temas e tal, quase todos esses temas a gente encontra de fato. E em alguns anos até dava para resolver bastante coisa no TPS, tá? Só com um livro de ensino médio. E, no entanto, quando chegava na terceira fase era uma tragédia. As pessoas se arrebentavam porque não dava e não dá, aliás, agora dá menos ainda, tempo de compensar essas lacunas. Então, se você ainda se depara com esse tipo de recomendação ou conselho, não, dá para estudar geografia, começar a estudar uma primeira fase com o livro de ensino médio, se for preciso, depois se aprofunda para a terceira fase. Não dá tempo, esquece, é impossível. Tá? Organize já os seus estudos, tendo em vista o programa completo, as duas fases do concurso, com valorização de temas diferentes, com graus de dificuldade diferentes, é verdade. Tá? Mas pense como um ciclo completo. Tá? Não é vou ver o que acontece se passar a primeira fase. Não vai ver nada, na verdade. Vai chegar a segunda e terceira fase, vão chegar atropelando e o que a gente vai fazer é, com o acumulado, se organizar de outra maneira, tal, né? Que é a preparação intensiva específica para essas fases. Agora, achar que a gente vai suprir lacunas entre a primeira e as outras fases é absolutamente impossível. Exceto na parte de geografia física, afinal, como eu disse para vocês, que nem aparecia direito na terceira fase, mas a exigência que a gente tem era basicamente essa mesmo. Tá? É um livro de ensino médio. Mas, como eu disse, mesmo que não venha sendo muito mais cobrado, é um tema que pode servir de ferramenta para desenvolver alguns temas e para entender um pouco mais da própria política ambiental. Né? Por que determinados marcos, enfim, portanto, contenção de desmatamento na Amazônia, com isso e aquilo, a relação com a hidrografia no Cerrado, com o regime de chuvas, com o solo e tal. Por que existe degradação acelerada de solo? Por que tem que ter recomposição de solo na INDC brasileira? A gente entende isso tudo melhor, tendo algumas bases,
razoávelzinho, nada demais, como eu disse, em relação à geografia física. Tá? Mas pelo menos se serve como um alívio, cobrança direta desses temas na prova de geografia. Nos últimos anos não tem ocorrido tanto, não. Mas também é aquela situação, né? A postura pragmática que a gente sempre assume está no programa, a gente em algum momento tem que dar uma passadinha, porque pode ser. A não ser temas, como eu disse, que a gente consegue, a gente tem certeza que programas de outras disciplinas servem aí para complementar, para suprir, né, como eu tinha mencionado, uma parte de geografia econômica, a parte de formação territorial do Brasil. Mas de resto, se está no programa, alguma coisinha, pelo menos, a gente tem que dar uma olhada. Ok? Muito bem. Gente, tudo bem até aqui? Vocês estão quietinhos aí? E alguma dúvida? Tudo certo? Beleza? Então tá. Ótimo. Então, diante disso, bom, a gente tem que dar uma olhada. Como é que a gente vai dar essa olhada? Pegando as provas recentes de geografia, eu queria comentar com vocês o que são os dois grandes grupos, né, que a gente chama de fontes de estudo, né, que são os clássicos e as atualidades. No sentido de que, bom, claro, os dois são importantes, né? Eu acho que às vezes a gente, durante o tempo, acaba sendo negligente, né, com determinadas obras que a gente chama de clássicos do CACD, assim, né, que são... agora já tem muito tempo, então acho que ninguém mais chegou a pegar essa época, mas houve até uns bons anos atrás, quando era publicado o edital, bibliografia oficial, né, bibliografia que vinha para cada, além do programa, né, vinha recomendações de leitura para cada disciplina, depois isso sumiu dos editais, e como tem muitos anos, acho que praticamente ninguém mais pegou essa época, mas alguns desses livros apareciam lá e tudo. Na verdade, fiz uma rápida lista só para mencionar alguns exemplos, é mais que ser uma lista exaustiva, ó, isso aí resolve a sua vida e tal. Mas o que eu queria dizer exatamente é que tem autores e livros que são historicamente considerados aí no CACD e que até hoje são úteis mesmo para a gente. Tá? Então, aliás, o primeiro título que aparece aí assim, acho que é o clássico dos clássicos, que é esse O Brasil, Território e Sociedade, início do século XXI, que é uma coautoria do Milton Santos com a professora Maria Laura Silveira. Tá? É um livro que, vamos lá, vamos começar pelas desvantagens dele. É um livro que está desatualizado, no sentido de que início do século XXI é um título sincero, tá? Ele foi publicado em 2001, a edição, se eu não me engano, iniciozinho mesmo do século XXI, portanto, e de lá para cá. Bom, o Milton Santos morreu em 2001 mesmo, então não dá para esperar grandes atualizações por parte, pelo menos, do Milton Santos, né? E nem da Maria Laura Silveira, na verdade, o livro, como estava, ficou. Então, ele não é exatamente mais atualizado, tem várias fontes de dados ali que a gente já tem coisas mais atuais e tudo. Mas quais são as vantagens? Vamos lá. Algumas vantagens em termos de estudos mesmo. É muito difícil, aliás, das tarefas ingratas de materiais de estudos para geografia. É muito difícil ter obras sintéticas assim, para a prova de geografia. Não, isso aqui é um manualzão, cobre tudo, cobre muita coisa e tal. Não tem mesmo. Tá? Aliás, é uma tarefa inglória, né, fazer um manual de geografia para o CACD, né? Tem até algumas tentativas nesse sentido. Tem o próprio manual da FUNAG também, né? que leva lá o nome da Berta Becker, mas o que eu sempre falo, né? O que a Berta Becker escreveu daquilo ali foi o que ela já tinha escrito para outras partes, alguém copiou e colou. Foi lá com o selo Berta Becker, mas não é uma obra dela, exatamente. Né? Tem o da FUNAG e tal, mas eu digo uma tarefa inglória porque, primeiro, que o conteúdo é enorme, né? Então, sintetizar e sistematizar isso num material mais curto já não é muito fácil. Segundo, durante o período que você vai precisar montar isso, automaticamente envelhece. As coisas acontecem, as coisas mudam muito rapidamente, sai um relatório novo, saem dados novos, estoura um conflito e muda, sei lá, dados de refugiados e tudo, não sei o quê. Fico imaginando, por exemplo, um manual que tivesse começado a ser escrito nessa época, foi publicado da FUNAG, 2012. Você pega lá, os dados do Acnur de migrações forçadas, 2011 e tal, aí publica, edita, sai em 2012, 2013. 2, 3 anos depois, a maior parte que está ali para alguns temas, esse tema que eu levantei por acaso, né, de migrações forçadas, já está completamente desatualizado. Né? Então, não tem assim, grande síntese e tal. Pela dificuldade do tamanho do tema, e segundo, pela dificuldade da rápida desatualização para uma boa parte do programa.
Dessa maneira, pela falta de uma grande obra de síntese, eu acho que uma das obras que mais cobrem temas possíveis para a gente é essa aí, da parte de geografia do Brasil, geografia humana no Brasil. Né? Então, questões ligadas a dinâmicas espaciais da indústria no Brasil, questões ligadas à modernização agrícola, questões ligadas à população, questões ligadas à urbanização, tem aí no território da sociedade. Com os dados mais atuais, chegando até agora, não. Esse é o problema, para ali nesse século XXI. Mas se a gente pensa como processos formadores, ou seja, realmente o que aconteceu até o início do século XXI, a gente precisa entender muita coisa que acontece até o início do século XXI para ter noção do quadro atual do território brasileiro. E para pegar ali também terminologia, conceito e tal, é um livro muito útil, um autor realmente valorizado. Aliás, tão valorizado que ano passado, de vez em quando acontece, mas ano passado foi um caso, né? Aconteceu. Você tem pedaços desse livro que foram copiados e colados em itens do TPS. Tá? Não acho que seja uma prática muito boa, né? Tirada, tem vários fragmentos de texto, de contexto e tal, mas enfim, a banca de geografia faz isso no TPS com alguma frequência. A gente consegue ir identificando aqui e ali pedaços de texto tal, e fora do lugar. Inclusive, esse ano, é possível dizer, tivemos a felicidade, conseguimos anular um item. Desculpa, lá não. Foi anulado, caramba, agora ele deu um branco. Anulou e inverteu. Mas mudar um gabarito, não lembro se anulou e inverteu. Porque justamente copiaram, na verdade, um outro livro do Conceito de Sistemas, uma parte fora do lugar, mas que tão fora do lugar que depois o próprio autor ia no sentido contrário daquele argumento, e portanto o item não podia estar mesmo certo. Mas isso tudo para dizer, enfim, existem essas questões de organização de conteúdo para questões práticas. É o tipo da leitura que permite a gente se familiarizar com vocabulário, tem as coisas que vão aparecer de vez em quando na prova. Vão aparecer porque inspiram, vamos dizer, os formuladores, e vão aparecer porque se copia mesmo pedaços de alguns desses livros clássicos. Então está aí o Território e Sociedade, o Por uma Outra Globalização, do Milton Santos, que ainda é a referência que a gente vai ter sobre esse tema. Ano passado, quando caiu a globalização, teve também item copiado Por uma Outra Globalização. O Geografia, Conceitos e Temas, que é um livro organizado por 3 professores da FRJ, na verdade tem outros autores e tal, é organizado por eles, que é bacana porque traz, né, parte de história do pensamento geográfico, conceitos e correntes. Os primeiros capítulos falam lá de alguns conceitos, e essa ajuda a gente a aprofundar algumas dessas discussões de história do pensamento geográfico. E, enfim, trazem outros temas. Tem um texto da Berta Becker também, que é super útil, né, da geopolítica na virada do milênio, no Geografia, Conceitos e Temas. E tem o texto do Cláudio Egler, né, sobre economia regional, geografia econômica, que foi justamente que foi copiado fora de contexto esse ano e é que mudou o gabarito. Esse livro, Geografia, Conceitos e Temas. É outro caso também, como eu disse, só para a gente mencionar como exemplo de como esses clássicos ainda são valorizados, é o livro do professor Robert Moraes, O Pequeno História Crítica, que esse a gente pode dizer, ele funciona como um manual para a parte de História do Pensamento Geográfico. Então, uma pena que é só para 1/7 do programa e nem é dos pontos mais frequentes, como eu disse para vocês. Mas é um livro que eu sempre recomendo para essa parte de História do Pensamento Geográfico, dado que também é um título sincero, Pequena História Crítica, pequena mesmo, rapidinho, breve, formato bolso, então uma leitura no limite mesmo do que a gente precisa para esse tema na prova. Nem precisa ser especialista nesse tema, você tem ali uma mínima familiaridade, como eu disse, para salvar ali pontuação e aproveitar essa oportunidade de diferenciação em relação à maior parte. Tinha uma outra vantagem também, que o Roberto Moraes foi membro da banca até 2013. Então, depois ele saiu, estava doente, também veio a falecer, infelizmente. Mas ele foi membro da banca durante uns anos do CACD. Mas até hoje, esse ano, a questão de História do Pensamento Geográfico teve um item que foi bem inspirado ali no Pequena História Crítica. Tá? Então, isso tudo é para mostrar para vocês, seja pela cobertura de alguns temas que estão ali previstos mesmo no nosso programa, pela terminologia, pela influência que ainda tem sobre a banca, né? Esses livros clássicos, enfim, são mais antigos mesmo, né? O Pequena História Crítica, então, é dos anos 80, né? Mas, enfim, dos anos 90, dos anos 2000, caramba, são anos tão mesmo desatualizados em alguns aspectos, mas ainda servem tanto para a gente entender, como eu disse, processos formadores do território, até centrado no século XXI e tudo, mas também, né? Para você se deparar com um item copiado do TPS, a gente já viu isso aí em algum lugar. Tá? O outro lado das fontes de estudo de geografia é a parte de atualidade. Isso é, como eu falei, que é a parte mais complicada. Porque a gente não tem uma bibliografia sistematizada, não tem manuais, não tem, não, vem aqui, tem muita coisa e tal. Não, isso é o trabalho mesmo de ir continuamente
faz isso, né, também, política internacional, por exemplo, tal, mas é preciso fazer para a geografia também. E acompanhando periódicos, publicação de relatórios, né? Então, tipo leitura fazer Economist, Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, jornais estrangeiros, jornais brasileiros, e esse tipo de publicação, né? Aí acompanhando e lendo e tudo mesmo que aparece. E digo isso para vocês, a importância disso. Tá? Eu faço isso também. Isso de vez em quando dá bem certo. Digo para vocês que esse ano a primeira questão da terceira fase, a primeira questão discursiva, que foi a questão sobre política de controle da natalidade da China, foi uma questão que a gente tinha trabalhado no curso. Por quê? Porque, afinal, 2015 foi o ano em que houve a mudança, né, o fim da política de filho único. 2016 foi o primeiro ano depois dessa mudança. E agora, no primeiro semestre de 2017, saiu uma opção de coisa. Vários periódicos publicando sobre os primeiros resultados e tudo, da política de controle de natalidade e tal. E bom, repercutiu bastante, né? Claro, porque não existe nenhuma política de natalidade tão famosa e tão impactante quanto a chinesa. E, bom, assim como me influenciou a fazer um exercício, tá aí, influenciou a banca a propor uma questão. Né? Isso é algo que não adianta. Não tem bibliografia, não tem. Vai ter daqui a uns anos. Né? Alguém vai escrever sobre o que representou a flexibilização da política de controle de natalidade e tudo. Mas para já, não tem. Né? Então é o acompanhamento mesmo, nesse caso por periódico. Relatórios que a gente tem que atualizar. Estava mencionando agora mesmo, migrações forçadas. Tá? A cada 6 meses o Acnur lança, né? O Global Trends e o Mid-Year Trends. São os 2 relatórios de migrações forçadas. Todo ano tem relatórios de matriz energética do Brasil. Está em termos de energia, apareceu na primeira fase e na terceira fase. Ano passado saiu o World Cities Report, do UN Habitat. Com alguma frequência sai também, né, o World Urbanization Prospects e o World Population Prospects. Então a gente tem que ir acompanhando também esses relatórios que estão sendo publicados, tanto os nacionais, então, os relatórios de infraestrutura, os relatórios do IBGE. O IBGE agora vai começar a fazer. Espero que nenhum de vocês precise esperar a publicação disso não, que 2018 dê tudo certo, assim, no fundo do coração. Mas vai que, mais para frente, vai sair a publicação de um novo censo agropecuário. Podem ter certeza. Alguma coisa vai vir de questão a partir dos dados do censo agropecuário. Como tinha vindo do censo demográfico de 2010, pouco tempo depois. Aliás, 2010, 2011. Ou 12, ai caramba, não lembro o ano. Mas, enfim, pouco tempo depois saiu questão sobre transição demográfica no Brasil pelos dados do censo de 2010. Então, os relatórios vão aparecendo e as temáticas podem, não obrigatoriamente todas, é verdade, mas podem ser cobradas. Então, tem que acompanhar. E eu digo para vocês, nesse sentido, vocês também se organizarem, pensarem como é que podem fazer isso, o que eu faço. Né? Quer dizer, parte do que eu faço depende de algo que nem sempre ajuda muito quando a gente está estudando, que é ir curtindo no Facebook os periódicos e curtindo as organizações que publicam esses relatórios e tudo, que à medida que isso vai sendo publicado, sai o novo pum, aparece lá no feed de notícias. O problema disso tudo é a tendência cada vez maior de desviar a nossa atenção e ler ali, né, ver a foto que um amigo publicou e tal, e perder um pouco de tempo com isso. Mas tem algumas pessoas que fazem perfis no Facebook só de estudo. Tá? Então, que você vai juntando ali determinadas fontes e tal, você entra ali, vê o que apareceu de atualização e pronto. Tá? Só pergunta aqui da Luciene, se há outro slide sobre fontes, fala de fontes para urbanização e população. Posso sim. Na verdade, eu botei isso mais no geral, não fiz uma lista, a ideia não era fazer uma lista de fontes diretamente, mas urbanização, aí depende de algumas coisas. Vamos lá. Urbanização brasileira, como eu disse, como processo formador, a melhor fonte que a gente pode ter é o Milton Santos mesmo. Tá? Seja no livro A Urbanização Brasileira, seja no capítulo sobre urbanização que tem ali no Brasil, Território e Sociedade. Problema, como eu disse, que isso chega até o início do século XXI. De lá para cá, aí a gente tem que apelar para fontes de fontes primárias, no caso do IBGE. O que interessa de lá para cá para a gente? O REGIC, o Regiões de Influência das Cidades, de 2007. Tá? O relatório que o IBGE publicou há algum tempo atrás, os arranjos populacionais, também era útil em algumas questões. Agora, recentemente, o IBGE está promovendo também uma rediscussão sobre metodologia de definição de urbano no Brasil e tal. Então, a gente tem que ir complementando
essas fontes com essas publicações do IBGE. Isso para Brasil. Internacional, acho que tem duas fontes de urbanização internacional que vale a pena uma seguir, na verdade, à medida que vão saindo dados novos. Cada 2, 3 anos a gente tem uma edição nova, que eu vou botar aqui no chat, que é o World Urbanization Prospects. Esse é um relatório da divisão de população das Nações Unidas. E eles vão atualizando dados de urbanização ao redor do mundo e vão analisando esses dados. Eu acho que é bem interessante. Em 2016, especialmente, saiu um relatório, esse só daqui uns 10 anos de novo. Aliás, 10 não, daqui uns 20 anos de novo, talvez. Que é o World Cities Report. Esse é um relatório do UN Habitat que serviu de base para a conferência que teve, né, o Habitat 3, que teve em Quito, em outubro do ano passado. Então, eles fazem um super panorama do urbano no mundo nos últimos 20 anos, tal, porque essas conferências ocorrem a cada 20 anos. Né? Então, ano passado teve a publicação desse relatório. Eu acho que é uma excelente fonte para urbano em escala internacional. Bastante coisa, aliás, tem aparecido na prova, como o aumento da desigualdade em meio urbano, discussões sobre a organização interna das cidades, estão ali, bem organizadinhos nesse World Cities Report. Tá? Sobre população, é um tema também que é mais chato um pouco de fontes. População do Brasil, basicamente, o que a gente tiver do IBGE. Então, ainda são válidos os dados, por exemplo, do Censo Demográfico, de 2010, até a gente ter um novo censo. O IBGE, por volta de 2011, 2012, publicou... não, apareceu? Não apareceu nenhum. Desculpem. O que eu digitei aqui apareceu no chat só para os apresentadores e eu sou o único apresentador. Só apareceu para mim. Peraí. Então, deixa eu botar para todo mundo aqui. Ó. Então, tá aí. O World Urbanization Prospects e o World Cities Report. Ok. Beleza. Então, é acompanhar mesmo o IBGE, o que vai sendo publicado de população do Brasil. Tá? Então, questões ligadas à transição demográfica, projeção de envelhecimento e tal, vão saindo trabalhos com alguma frequência sobre isso. E em escala internacional, a gente tem, assim como tem o Urbanization Prospects, a divisão de população também faz o World Population Prospects. Tá? Que aí pega... Sobretudo, é muito bom para a parte de crescimento populacional, de dinâmica de crescimento populacional e alguma coisa de migrações econômicas. Tá? Tem um outro relatório, esse tem uma frequência menor, que é também da divisão de população das Nações Unidas, chama Migrant Stocks. Isso pega bem migrações econômicas. E migrações forçadas, aí não precisa ter nenhuma dúvida. A melhor fonte para migrações forçadas são os dois relatórios que o Acnur publica a cada 6 meses, é um e outro. Né? No meio do ano, com os dados relativos até o final do ano anterior, a gente tem o Global Trends, que foi publicado agora no meio do ano, os dados até o final de 2016. E no final do ano, até o início do ano seguinte, sai o chamado Mid-Year Trends, que, como o nome sugere, são os dados que vão até o meio do ano anterior. Esses relatórios do Acnur são assim, a grande fonte que a gente vai ter para migrações forçadas. Ok? Essa parte de migrações forçadas é a mais fácil, para uma fonte segura, uma fonte boa, bem organizadinha. Esses relatórios são ótimos. Tá? Muito bem. Agora, em relação a essa parte das atualidades, o que eu normalmente faço, o que eu sugiro, que vocês podem fazer também. E organizando, eu vou fazer uns arquivos no computador mesmo, quem ainda é mais analógico pode fazer à mão, papel, caderno e tal, como vocês acharem melhor, mas eu vou fazendo os recortes, então, dentro de população, dentro de urbanização tal, ou alguns casos específicos, de países ou regiões específicas, à medida que vão saindo dados novos, eu vou complementando esses dados em relação aos dados que eu já tenho. Isso serve, por exemplo, no caso de migrações forçadas. Então, a gente já tem uma base, cada novo relatório a gente ajusta daqui e dali, tal, vê o que mudou, o que traz de novo, o que não serve mais, o que é complemento. Tá? E
Ah, bom, tá bom. Então, isso são outras fontes. Então, sim. Aí é uma parte de conceitos. A parte de cidade global, por exemplo, você pode procurar. Ela é uma socióloga que, na verdade, popularizou, né, esse termo de. O problema é que é tudo um pouco disperso, mas vai lá. A Saskia Sassen, inclusive, tem um site com vários artigos que ela fala sobre essas discussões de, de cidades globais. Tá? Essas discussões de. Então, essas discussões. Epa, não. É porque apareceu aqui. Para todo mundo. Saskia Sassen. Essa discussão de cidades gêmeas foi uma parte, na verdade, tanto do relatório do IBGE sobre arranjos populacionais, que aí entra partes arranjos populacionais fronteiriços, como essa discussão de cidades gêmeas também aparece no trabalho que foi feito dentro do programa. Caramba, como era o nome exatamente oficial? Que era um programa. PDFF, o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Esse que é o problema, na verdade, que eu estava falando quanto às fontes de geografia, porque cada uma dessas discussões, você não tem assim um manual que fala, ó, cidade global é isso, cidade gêmea é isso, é por tema. Né? Então a gente tem que ir organizando mesmo, de acordo com as coisas vão sendo publicadas e tudo, organizando as ideias, inclusive esses conceitos que vão sendo propostos. Né? É o grande problema, o grande desafio desse programa de geografia mesmo. Tá? Um por ano é bondade, assim, eu diria que sai até bem mais. Você que entra na moda, saem da moda e tal. Isso que dá um trabalho. Isso que eu acho que dá para relacionar com essa questão da organização. Né? Pegar esses grandes conjuntos temáticos e, à medida que a gente for se deparando com essas coisas, porque sai um relatório, sai uma coisa e tal, e fichando, organizando, fazendo uma lista das coisas, definindo rapidamente esses conceitos e trazendo a informação factual, porque tudo isso, eventualmente, pode ser mesmo cobrado para a gente na prova. Né? Então, manter esses artigos, essas fichas atualizadas, né, por temas mesmo, fazer essas e acumulando à medida que você for lendo. E às vezes acontece isso, a gente vai pegar uma boa reportagem, sei lá, na Economist e tal. Para a parte de demografia, é fantástico os trabalhos que a Economist faz. Pô, a gente de repente se depara com alguns conceitos, vai botando ali na nossa lista. Porque isso não existe mesmo. Porque, assim, um manual que vai te resumir tudo isso. Complicado. A gente tenta fazer isso nas aulas, justamente. Né? Mas, em termos de fonte bibliográfica, a coisa é bem dispersa mesmo. Ok? E aí, quando isso é organização temática, é uma organização regional também. Né? Então, pegar alguns casos para geopolítica, aliás, os temas de geopolítica são bem úteis. Tipo, uma coisa que eu estava fazendo agora, organizando para montar essa questão que eu falei para vocês, que eu cheguei a propor sobre poder marinho e China. Então a gente vai juntando conflitos no Mar do Sul, descoberta de hidrato de metano na bacia do Pacífico, aumento do investimento na marinha chinesa, projeto do colar de pérola. A gente vai somando isso no material, vai somando isso nas fichas, né? E é isso, vai ajustando, né? A gente vai permanentemente mexendo com a informação, que uma coisa é isso, a gente lê uma notícia, lê um artigo e tal. Uma coisa é ler. Outra coisa é daquilo ali buscar e pescando, né, esses pontos são mais interessantes, mais sintéticos, e botar no nosso próprio material. Ao fazer isso já ajuda, né, a ir fixando, tá, essa informação. Né? Eu sempre sou um pouco reticente, assim, dizer, não, essa técnica vai ser feliz, que dá certo para todo mundo. Eu acho que existem técnicas diferentes de organização do material, para pessoas diferentes, com demandas diferentes. Mas nesses anos todos foi a maneira que eu encontrei, pelo menos, para ir lidando com essa enormidade de informação que a gente tem do programa de geografia. E fixando também essas informações. Ok? Beleza. E aí, diante disso, eu queria ainda tocar esses dois pontos, né, que é a questão do monitoramento e da prática em cima desse programa, do conteúdo de geografia. A questão do monitoramento, que é super importante, na verdade, conta esses três aspectos que eu mencionei para vocês aí nos slides.
da formação da base, do aprofundamento e da atualização, né? Então, é uma oportunidade, esse monitoramento, tanto do material que a gente produz, né, da organização que a gente faz, que eu estava falando para vocês, das fontes bibliográficas, das fontes de dados, né? E é um monitoramento também que aí vai ter a ver com a prática, do nosso desempenho ao longo dos estudos, né? Então, se a gente consegue fazer um bom monitoramento, se a gente vai acompanhando, isso eu acho que ajuda também nesse esforço enorme, que já é um esforço enorme, de fato, a gente ir dando conta de tanta coisa, mas saber se a gente está indo no caminho certo, né? Eu acho que em 3 etapas, a gente pode trabalhar isso como etapas distintas, né? Então, do ponto de vista da formação da base, vamos dizer que a gente está começando agora a estudar a parte de geografia para o CACD, se depara com esse programa enorme. A primeira coisa é justamente, como eu falei, pegar ali os clássicos e ter ali já alguns conceitos-chave e, assim, seria os pontos fundamentais de cada parte do programa. Tá? Daqueles pontos-chave que estão ali, dos 7 itens, dos seus sub-itens e tal, e montando essa base e verificando, na verdade, ao longo do tempo, né, o quanto a gente realmente conseguiu fixar, né, formar essa base, né? Seria essa parte fundamental, né, desse primeiro contato com o programa de geografia. A partir daí, a gente entraria nessa questão do aprofundamento dos temas. Não só pegar esses clássicos, essas referências básicas, mas conseguir ir conectando com outros temas que não estão tão explícitos ali no programa, de repente conectando com outras discussões, outros conceitos, outros autores, né? E ampliando, portanto, esse leque de conteúdo que a gente tem à disposição. Eu chamo a atenção essa parte do aprofundamento dos temas, até se a gente pensa pelas fases do concurso, isso é bastante importante para a prova discursiva, tá? Para a terceira fase, né? Essa capacidade que a gente tem, né, de olhar para um determinado tema, mas de repente ver que ele apareceu na prova com uma cara diferente daquilo que a gente estudou, do que a gente viu, mas conseguir reunir diante desse universo de conteúdo que a gente foi acumulando outros pontos para ir preenchendo ali as questões. Tá? E conseguir acompanhando à medida, né, que a gente vai acumulando isso, né, se está dando certo, se a gente está conseguindo fazer essas conexões. E a terceira parte é a atualização. Então, a partir dessa base que eu tenho, dos temas que eu aprofundei, é saber o que vai surgindo de novo, né, se a gente tem exatamente o que estaria mais atualizado, o que estaria mais recente, mais atual agora, né, em relação a essas discussões. Então, determinados temas, que são muitos, aliás, que a gente viu, população, infraestrutura, urbanização, tal, a gente precisa não só de discussão, mas alguns dados, muitos casos, exemplos e coisas que estão acontecendo. Essa parte geopolítica aqui, apesar de o programa falar muito, tem uma concentração muito grande numa parte teórica, tem exatamente essa atualização, né, do elemento factual, não só da discussão teórica. Então, são 3 etapas mesmo que a gente pode trabalhar, né? Formar a base, criar essas conexões, alargar essa base, né? Criar essas conexões, que é o aprofundamento dos temas, e a partir daí ir atualizando e fazendo essa manutenção. A manutenção, que na verdade tem 2 sentidos, né? Primeiro, de manter isso fresco na cabeça, né, nessas primeiras etapas, e depois de ir atualizando mesmo aquilo, os temas que são mais factuais e que dependem de mais dados, que precisam mesmo ser atualizados, né? E a questão é como a gente vai fazendo isso, como é que a gente pode monitorar isso, né? Não só checklists, né, dos nossos temas, mas, enfim, saber se está funcionando, entra a parte da prática, né? Então, a prática, antes de mais nada, é isso, né? Uma ferramenta de monitoramento. Então, você testar isso em questões, ainda mais isso com as questões organizadas, né? Dentro dos campos temáticos, em níveis de dificuldade e tal, conseguir acompanhar isso, que eu acho que foi um passo que o Bolzan conseguiu dar bacana com o sistema integrado de preparação, essa incorporação, na verdade, quer dizer, uma proposta, processo que ele comandou, mas dentro do IDEG de maneira geral, mas de ir testando o quanto a gente está conseguindo e formar essa base e sentido de perceber as lacunas que vão ficando, né? Uma maneira de testando é quando você é permanentemente confrontado com isso por meio da prática de questões mesmo, né? Então, a prática é uma ferramenta super importante de monitoramento para a gente conseguir ir identificando onde a gente precisa, de repente, investir um pouco mais de tempo, o que está faltando, né? Desde a formação da base, ou o que está precisando atualizar, né? Então, as questões podem, o sentido é justamente esse,
ajudar muito. Então, quando a gente pensa nessa ideia de monitoramento, de fazer questão, fazer prova, fazer lista e tal, é menos desse caso preocupado com uma questão de ranqueamento, tal, alguma coisa nesse sentido, e mais no seu próprio acompanhamento, tá? Nesse processo de composição do nosso conteúdo. A prática também, isso é super importante, ajuda a gente a pegar aquele conteúdo e, claro, ver como é que ele aparece, como é que a gente pode aplicar isso em provas objetivas e tal, mas transformar isso em texto, transformar isso em produção de texto para a terceira fase. Isso, eu digo hoje, para a prova de geografia, é a parte mais difícil. Tá? Pegar coisa pra caramba que a gente estuda, conteúdo pra caramba que a gente acumula, tá? E colocar ali na prática na hora da prova e, mais do que isso, adequar ao modelo de prova. Tá? Então, pensando hoje, nesse momento, a preparação de geografia, além, claro, né, da prática de questões objetivas, porque há uma primeira fase objetiva, que é decisiva, afinal de contas, para a gente poder seguir adiante, pensar as questões objetivas como ferramenta de monitoramento, mas também concentrar bastante em prática de escrita, né, em prática de formatação de texto. Né. Foi também isso que eu estava falando no início da aula, quando ensinei a grande mudança foi a gente ter questões agora de 60 e 40 linhas. Tudo bem, já tinha questões de 60 linhas de geografia, mas o fato das questões de 60 linhas serem as maiores questões de geografia, e agora com questões de 40 linhas, são questões muito pequenas em geral para boa parte dos temas de geografia, isso dificultou ainda mais. Né? Eu vou mostrar para vocês as questões justamente desse ano, porque a gente até, ao longo do tempo, pode ir acumulando todos esses conteúdos, né, que vão sendo propostos pela banca, mas conseguir organizar esse texto só com a prática. De fato, de estrutura de questão, do conhecimento mesmo, né, do quanto você consegue desenvolver um argumento, quantas linhas você precisa para desenvolver um argumento, até coisas que parecem banais, mas que são fundamentais, assim, tamanho da sua letra. Né, isso é uma das coisas que a gente percebe, terceira fase, como letras diferentes resultam em estratégias diferentes de texto. Né? Então, essa coisa de pegar, afinal, esse grande conteúdo que a gente está acumulando e ser capaz de colocar no papel, considerando a atual prova de geografia. E aí eu queria só terminar mostrando para vocês a prova desse ano e vendo como é que se aplica algumas das discussões que eu fui levantando aqui desde o início. Então essa foi a primeira questão, tá? Que eu tinha mencionado, a questão sobre demografia, tá? Então, o retorno da geografia da população à terceira fase. E a questão sobre a política de filho único. Então, após 4 décadas de política de filho único, a China agora quer mais crianças. Tá? E foi tá vendo? Uma fonte de uma publicação da BBC, a parte de atualidade, que eu mencionei com vocês. Então, tá lá, o casamento sempre foi uma instituição de extrema importância, um sinal de status e estabilidade para os chineses, que por tradição tem no núcleo familiar sua referência maior. A pressão em torno do casamento, porém, já não é só dos pais do casal, desde que flexibilizou no início de 2016 a política do filho único, em vigor há quase 4 décadas, o Partido Comunista quer que a população volte a crescer aceleradamente. Na verdade, tem algumas considerações a fazer sobre o próprio texto da BBC, né, que o Partido Comunista não quer que a população volte a crescer aceleradamente. O que eles querem fazer é empurrar, na verdade, a população para um ritmo de estabilização, ou seja, evitar o declínio populacional. Basta ver que se trata do fim da política do filho único, é verdade, mas não uma liberação completa. Né? Agora, desde o final de 2015, entrando em vigor, a partir desse 2016, a possibilidade dos casais terem até 2 filhos na China. Mas a gente considera isso, vai para o comando. Então, considerando o fragmento texto acima tem caráter unicamente motivador, então podemos descartar algumas informações que não são as mais precisas, disserte acerca do declínio da política de filho único na China. E aí, bom, tem os pontos do comando, considerando consequências durante o período de vigência, transformações na estrutura socioeconômica que explicam a diminuição do crescimento da população e a atual dinâmica demográfica, seus impactos no território e na economia nacional. Esse é o tipo da questão, né, que depende justamente de um conhecimento mais específico. Em primeiro lugar, da própria política do filho único, né, que é algo que a gente acaba tratando nos cursos, porque como falei, é o caso mais sensacional de política de natalidade que a gente vai ter no mundo. Suas consequências e o que a China está propondo em termos de mudança para lidar com isso. Basicamente, o que deveria ser abordado em termos de transformações, né, dessas consequências. O envelhecimento precoce, né, porque empurrou a taxa de natalidade muito rápido para baixo, e o desequilíbrio na razão de sexo. Tá?
Isso pode ser relacionado ainda também com o próprio processo de industrialização e urbanização da China, né, que é o modelo clássico, né, o modelo de transição demográfica do Thompson, mostra como isso pode empurrar a natalidade para baixo. Né? E aí os impactos no território e na economia. Impactos, preocupação a respeito, né, de aumento da pressão de dependência pelo envelhecimento, impactos ligados ao esvaziamento de algumas áreas do território, menor disponibilidade de população, inclusive áreas de produção agrícola, impactos ligados até a questões nesse desequilíbrio da razão de sexo, da acentuação, né, da baixa fecundidade. Né, esse desequilíbrio da razão de sexo é justamente a preferência por filhos homens durante a vigência da política do filho único, né, e o infanticídio feminino, abortos seletivos, que acabaram mudando essa estrutura da razão de sexo da população. Preocupação com mudanças de padrão de consumo podem entrar aí também, né? No sentido que a China, já no seu atual plano quinquenal, cada vez mais conta com consumo interno para manter o crescimento. Né? Então, como o envelhecimento decorrente da política de filho único afeta isso. Né? Então, está aí um exemplo super emblemático de como a manutenção, a atualização justamente da informação, tá? Ela é importante nesse tipo de questão. Se eu não tivesse informação diretamente, aí eu tenho que apelar para o argumento geral do envelhecimento de maneira mais ampla, não só do caso chinês, e tentar salvar pontos, que é o que eu sempre digo que é a maneira como a gente tem que olhar para essas questões terceira fase. Se você não conhece especificamente o que está sendo pedido, né, enfim, é chato, é ruim, muito ruim, ainda mais na hora da prova, mas o máximo possível respirar fundo e ver o que a gente consegue salvar com argumentos mais generalistas, se não houvesse um argumento específico. Tá? A segunda questão, super longa, na verdade, repetindo um pouco o que tinha acontecido em 2014. 2014 teve a primeira questão, teve um anunciado mega longo, e teve um outro anunciado super longo também. Essa é a questão que eu falei para vocês, né, que relaciona o setor agrícola, estrutura agrária e tal, e a parte ambiental. Então, tem esse texto motivador. Nas últimas décadas, o setor agrícola brasileiro cresceu rapidamente com base na produtividade, bem como na expansão e consolidação da fronteira agrícola no centro-oeste e norte do país. Além de atender ao mercado interno, a produção agrícola destina-se à exportação com a participação de novos parceiros comerciais. A agricultura no Brasil contribui ainda de forma importante para o fornecimento de energia no país. A utilização de energia renovável da agricultura está composta por biomassa, hidráulica, e pela lenha. Toda essa trajetória de expansão está associada a pressões ambientais sobre o território e seus recursos em escala de modo nenhum expressivo, o que suscita preocupação com o consequente comprometimento da capacidade produtiva dos agroecossistemas, resultante de diversos sistemas de lavoura praticados em diferentes regiões do país. Assim, os impactos ambientais associados ao setor agrícola tornam a ampliação do debate sobre o meio ambiente e desenvolvimento necessário, o que envolve não só as relações entre gestão ambiental e agricultura, mas igualmente a agenda diplomática de diversos países e a pauta das negociações intergovernamentais. Então, coisa pra caramba aí relacionada. E a gente tem que tentar buscar exatamente qual é o eixo que vai guiar aqui a resposta. São 60 linhas, né? Para encaixar isso tudo aí. E o comando vai dar isso pra gente. Olha lá. Considerando a necessidade de exame da política ambiental no contexto produtivo do país, disserte sobre a problemática acima apresentada, incluindo exemplos específicos, então, informação factual, abordando as características de ecossistemas brasileiros e a necessidade de um efetivo gerenciamento ambiental em seu texto atenda ainda ao que se pede. Pô, já não tivesse bastante coisa. Evidenciar os impactos ambientais relativos às atividades nas mais diversas regiões e biomas. Necessidade de gerenciamento ambiental efetivo, frente aos custos ambientais associados à implantação de modelos agrícolas, intensivos, utilização de recursos, e o papel das políticas ambientais. A incorporação da variável ambiental, que é meio repetitivo, né, em relação ao que já foi falado, na evolução das trajetórias tecnológicas e tal, a partir do paradigma da sustentabilidade e a exigência de marcos fundamentais para a gestão ambiental, de novo, e os custos ambientais da inserção do Brasil, bem como possíveis restrições ambientais de caráter comercial, atendimento ao crescimento da demanda interna relativamente aos produtos agrícolas, considerando a segurança alimentar e energética. Um dos maiores anunciados de todos os tempos da prova discursiva de geografia. O que a gente tem que fazer? A princípio, a gente tem essas informações. É parte do nosso programa. Energia. Então, dentro de energia, a gente fala de fontes renováveis, fala de biomassa, fala de biocombustíveis e tal. Em 60 linhas, eu vou ter que hierarquizar. Ali o enunciado, o texto motivador até falava, hidráulica, lenha, biomassa, concentra em biomassa. A gente vai privilegiar a biomassa. Segurança alimentar. Então, a gente sabe o papel da produção agrícola com destinação alimentar também no território. Então, já tem duas coisas. A partir das quais a gente poderia falar sobre, né, tanto no cumprimento da produção de matéria-prima como biomassa para biocombustíveis,
como também o uso do bagaço da cana na geração elétrica em usinas que apareceram no TPS, bem como a produção com destinação alimentar, entrando na parte de segurança. Então, vamos pensar assim, destinações da produção. Depois, a gente podia fazer uma passagem, que é o que pega aqui, ó, da trajetórias tecnológicas e tal, né, dos modelos agrícolas intensivos como modelo produtivo. Pensar como isso no Brasil foi sendo associado ao processo de modernização e estruturação dos complexos agroindustriais, do uso intensivo de tecnologia, de insumos químicos, do alto consumo de recursos hídricos e tal. A partir desse modelo, falar sobre os impactos ambientais, né? É verdade falar nas diversas regiões, todos os biomas e tal, levando em conta biomas, em 60 linhas, também não dá. A gente acabaria escolhendo alguns, até que tem que trabalhar exemplos efetivos, né? Exemplos específicos. Então, a gente poderia falar de impactos ambientais no Cerrado, né? Então, a profunda devastação do Cerrado, perdendo mais da metade da área original, como isso resulta em alta contaminação de solo e água, como isso afeta até crise hídrica, né? A questão da formação das grandes bacias hidrográficas e tal, já tinha alguns exemplos. Podia falar da retomada, né? Do risco de retomada do desmatamento na Amazônia, essas oscilações desde 2012, sobe, desce, como isso levou a 2 aumentos seguidos, aliás, 2015 e 2016, como virou um tema central na política ambiental brasileira, ao ponto do Temer tocar nesse assunto e gerar uma polêmica na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então, seriam muito rapidamente, claro, alguns exemplos dessa relação com os impactos ambientais. E eu fecharia a questão, nesse caso, com a variável da sustentabilidade, paradigma da sustentabilidade, mostrando a importância da geração energética, a importância da segurança alimentar e a necessidade, portanto, de ajuste do modelo. Sabe como a gente pode trabalhar isso com exemplo? Na INDC brasileira, o compromisso que o Brasil levou a Paris, ó, que ainda pega a agenda diplomática, negociações intergovernamentais, a gente acabaria mencionando que tem os projetos de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta, né? Isso é incorporação já de variável de sustentabilidade, né? Falar isso assim, claro, depois é muito mais fácil. Na hora da prova, sentar ali, olhar esse texto gigante, esses comandos repetitivos e nem sempre muito claros, é bem mais complicado. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é esse esforço, como eu tinha falado mais cedo, de criar as conexões entre os temas. A gente tem a maior parte desses temas. Juro para vocês, todos esses temas, a gente ao longo dos cursos vai vendo, ao longo, aliás, desse curso de terceira fase, a gente falou sobre praticamente tudo isso. O problema é justamente o desafio, é chegar na hora, identificar e destacando esses pontos. Está vendo o que o candidato fez, aliás, que é sensacional, que é o que a gente fala, olha só. Marca, como se estivesse quase fichando aqui o enunciado, destacando pontos fundamentais, tentando identificar esses pontos fundamentais para organizar a questão. Isso vem de prática. É a prática de texto e de questão discursiva que traz isso para a gente. Tá? Mesmo problema da terceira questão. A terceira questão é pior ainda, porque é em 40 linhas. Isso aqui que eu acho que é interessante a gente colocar, como eu tinha falado, nessa novidade das questões de 40 linhas e das hipóteses que a gente tinha levantado, né? A primeira hipótese, ok, questão de 40 linhas, vão vir questões mais fechadas, temas menores, comandos mais diretos, mais específicos, como acontece, por exemplo, às vezes na prova de direito, na prova de economia, que são provas que já funcionavam nesse modelo há mais tempo. A outra hipótese é que a banca ia simplesmente ignorar isso tudo e continuar propondo questões super abertas e temas grandes e quem quiser que se vire para colocar em 40 linhas. É verdade que nessa familiarização, né, com o novo modelo de prova, falta ainda uma etapa que é vir a correção, né? E a gente olhar as notas, os espelhos, para entender um pouco o padrão de correção de uma questão de 40 linhas, porque alguma coisa, nesse caso, obrigatoriamente, tem que ficar de fora. Olha só, questão 3. Na América Latina, particularmente, tem se observado um processo de transformação territorial decorrente das novas dinâmicas econômica, demográfica e urbana. Sublinhadinho, bonito, o candidato mandou bem aqui, já de separar. Olha só, a gente tem 3 eixos temáticos. Transformações territoriais, econômicas, demográficas e urbanas, resultantes das novas lógicas advindas da reestruturação produtiva, tanto na indústria quanto na agricultura. Tá? Então, dentro da econômica, influenciando a demográfica urbana, é verdade. Tá? A reestruturação produtiva, que a gente sabe, porque a gente conhece o conteúdo nessa parte, e sabe que está ligado à dinâmica econômica, e aí, nesse caso, tanto a indústria quanto a agricultura. Considerando esse contexto de certos objetivos, processos dinâmicos e variáveis, como comando ser bem vazio, né? Enfim, poderia ter sido um pouco mais específico, responsáveis pelas mudanças que vêm ampliando a articulação interna e externa dos países latinos.
Então, ampliando ainda mais o escopo da questão, interna e externa. E em seu texto aborde a redefinição decorrente do processo demográfico, a parte econômica, né, industrial e agrícola, que estava mencionada aí em cima, e a parte regional e urbana. O urbano já tinha sido mencionado, o regional, nesse caso, pode ser lido de algumas maneiras, mas inclusive em termos de integração externa. E aí também, mesma coisa, você bate o olho e fala, caraca, a primeira coisa como é que a gente pega isso tudo e organiza para caber em 40 linhas? Outra coisa que vocês considerarem na prática de vocês, pegar, fazer texto, escrever, montar. Achar um eixo, né, que seja capaz de guiar esses temas todos. Tá? Ainda mais para caber em 40 linhas. Uma possibilidade, tem algumas possibilidades. Na verdade, eu vou falar sobre uma que eu pensei, que é pegar esse argumento da reestruturação produtiva, tá? E pensar a partir de uma lógica de desconcentração da produção. Né? Então, isso é uma característica, quando fala reestruturação produtiva, ainda mais que a gente associa, por exemplo, a pós-fordismo e tal. Desconcentração é uma palavra-chave para a gente entender como dinâmica espacial. Porque a partir de uma lógica de desconcentração, a gente pode entender essa desconcentração tanto industrial quanto agrícola. Tá? A desconcentração industrial, justamente desses espraiamentos dos setores de execução, principalmente, seja a partir da própria desconcentração industrial no país, seja como uma tendência geral, né, de uma dinâmica pós-fordista, de espalhando elos, né, de cadeias produtivas por vários territórios. E aí tem exemplos super interessantes, até em escala regional também. É o caso que a gente vai ter, por exemplo, de empresas brasileiras que começam a botar elos produtivos para o Paraguai, para se beneficiar de condições mais baratas de produção. Né? A gente pode falar sobre a própria desconcentração da agricultura, seu espraiamento pelo território, a questão dos elos do complexo agroindustrial, né, aquele setor amontante, a produção agropecuária, né, como isso vai se espalhando também dentro do Brasil e como se espalha também para outros países. Se quiser ser repetitivo quanto ao exemplo Paraguai, falar como a própria soja brasileira entrou pelo leste do Paraguai, né, como a gente tem cadeias logísticas integrando essa produção, né, dos países, na região, como você vai ter setores de processamento agrícola, por exemplo, né, envolvendo Brasil e países vizinhos de processamento de matérias-primas agrícolas. E ver como essa desconcentração afeta o elemento urbano, né, como isso está ligado, por exemplo, ao espraiamento de redes urbanas também, crescimento de cidades médias, que faz parte ali do programa, né? Cidades médias que vão estar ligadas tanto à desconcentração industrial quanto à desconcentração agrícola. Como isso vai levar essas ligações em escala regional, ligações para fora, a questão das cidades gêmeas que a gente estava falando, né? As conexões dentro da faixa de fronteira, que tinha sido tema, inclusive, já de 2015, e é a mesma banca, né? Então, se a gente quiser aproveitar e referenciar temas que a própria banca já propôs, também dá para fazer. Não? E o elemento demográfico, ver como é que essa desconcentração ela tem ligação com uma dinâmica demográfica que se manifesta por meio dos fluxos migratórios. Como é que os fluxos migratórios vão acompanhando também esses processos de desconcentração, né? E vão se espalhando pelos territórios. No caso do Brasil, né, que a gente vai ver as migrações de direção acompanhando a fronteira agropecuária, o crescimento das cidades médias ligado ao saldo migratório, né, saindo de áreas metropolitanas em direção às cidades médias. Então, são só alguns exemplos, no fundo, de como esse eixo de desconcentração produtiva, né, vai ligando esses pontos que estão sendo aí propostos. Eu, muito sinceramente, né, mesmo fechando, tem muito mais coisas que a gente poderia até pegar dentro desses temas. Mas só para um rápido exemplo, como fechando dentro desse eixo, ainda assim, tivesse que botar isso em 40 linhas, dava um trabalhinho. Tá? E eu acho que isso é mais um exemplo, né, de algo que vai requerer muito esforço mesmo de sentar e escrever, até a gente acostumar, né, exatamente a organizar e ser bastante sintético com os argumentos para conseguir fazer caber nesse limite de linhas. Resta saber também, como eu falei, falta o passo seguinte, que é ver como é que a banca vai trabalhar com a correção. Se ela vai ser mais aberta, né, de entradas diferentes que consigam articular esses temas, ou se vai fechar numa única entrada e tal, vai ser um massacre de notas. Mas isso a gente só vai saber na virada do mês, aí, quando começarem a vir, quando vierem os resultados, para ver os espelhos de questão. Mas eis aí, né, o que era a grande dúvida, como é que poderia ser uma questão de geografia de 40 linhas, e não diria que foi exatamente o melhor cenário, não. Foi uma situação bastante
Eu imagino justamente as pessoas estavam lá na hora fazendo a prova, né? Pegar um tema desse tamanho, ainda mais um recorte da América Latina, que a gente acaba meio que ignorando e trabalhando muito mais fechado mesmo, Brasil e uma vizinhança, né, da América do Sul mesmo. A América Latina é uma região enorme, super diversa e tal, com esses temas todos sendo cobrados em 40 linhas, queria bastante coisa. Aquela coisa, não adianta, a gente está falando aqui, estou dando minha opinião para vocês, mas o que importa é o que aparece ali na hora da prova, né? Pragmaticamente, é o que a banca propõe para a gente. Então, a gente lida disso de maneira pragmática exatamente com esse exercício de síntese, com esse exercício de organização de textos. O que eu tentei mostrar para vocês é isso, um exemplo de organização. É buscar um eixo temático, consiga ligar esses pontos, né? Senão a gente acaba se perdendo e não consegue nunca cumprir nem parte disso em 40 linhas. Ok? A quarta questão era 40 linhas, mas era uma questão que era um pouco mais factível que 40 linhas. Tá? Então, Luciene, tinha um relatório que falava um pouquinho disso. Do quê? Tinha um relatório da FAO, né? Tudo bem, da ONU, desse sistema de reestruturação produtiva, mas era mais agrário na América Latina. Isso tinha sim. A questão é isso, se pegar esses temas, tem bastante coisa sobre cada um desses pontos. Esse aqui. Era de urbanização, não. Então, era acho que era do próprio Urbanization Prospects, falava que é coisa da urbanização norte-americana. Que foi a edição mais recente. Não, que você tem esses recortes regionais. Os autores têm também os recortes regionais. O problema é justamente, você tem um relatório para urbanização, tem o relatório da FAO sobre mudança de sistemas agrícolas também, de reestruturação produtiva agrícola na América Latina, tem as questões de demografia. O problema é pegar isso tudo e botar em 40 linhas. Conteúdo tem bastante coisa sobre cada um desses temas. Aí foi o que eu tinha colocado no outro slide, né? Adequar o formato. Essa aqui é a complicação. Ok? E essa última questão para 40 linhas, ainda mais comparando com a 3, né? Essa já foi mais, que era sobre Brasília. Então, tinha um texto motivador. Olha o livro lá. Geografia, conceitos e temas. Mais uma vez. Uma alternativa para tratar a questão regional, buscar defini-la no quadro da integração territorial, manifestar síntese concreta dos processos de visão técnica e social do trabalho, de concentração produtiva e de centralização financeira do território. O conceito de território pressupõe a existência de relações de poder, seja definidos por relações jurídicas, seja definidos por relações políticas ou econômicas. Então, questão regional e gestão do território do Brasil. Aliás, mesmo texto que motivou o item lá que teve que mudar da primeira fase. Tá? Aplicando as concepções do excerto acima, a economia espacial brasileira do período de 60 a 2017, explique como a transferência da capital federal para Brasília, inaugurada em 60, redefiniu em âmbito nacional as dinâmicas regionais e influenciou a integração do território e a centralização espacial financeira. Basicamente, o eixo dessa questão, né, fala sobre o papel de Brasília como elemento de integração territorial, né, e dentro da lógica de dinâmica regional, de superação do arquipélago. Então, essas duas primeiras partes, dinâmica regional e integração territorial, a gente pode até juntar, né, e falar como o deslocamento da capital para uma posição interiorizada, projeto super antigo, mas que afinal é concretizado no plano de metas do JK, cumpre esse papel, né, de superação do arquipélago, né, aquela dinâmica de arquipélago, das regiões, com baixo grau de integração e tudo, né, ao forçar esse deslocamento, ao projetar esse deslocamento da capital para uma posição interiorizada, isso acaba forçando, né, novas ligações dentro do território que vão ajudar, de fato, a superar o arquipélago. Berta Becker que falava justamente, né, que o governo JK, aliás, no livro com a autoria com Cláudio Egner, que é o autor desse texto, de onde saiu esse excerto. Fala justamente como o governo JK vai ser fundamental, né, na construção das pontes que vão ligar o arquipélago brasileiro e tudo. Então, a primeira coisa é isso, é assumir o papel de Brasília
gerando a integração física do território, porque se eu boto a capital numa posição interiorizada, eu, como disse, forçadamente preciso criar conexões físicas da capital com o resto do território. Como isso afeta a dinâmica regional, então a ideia da superação do arquipélago, isso Brasília sintetiza muito bem, representa muito bem. E essa parte de centralização espacial financeira, na verdade, que é a questão do impacto econômico também que a gente vai ter dessa integração do território. Tem um membro da banca que foi coautor de um texto também falando sobre Brasília, então não é à toa, acabou sendo um tema valorizado, que justamente vai argumentar, né, primeiro, como Brasília por si já desloca, né, já tem um impacto econômico de deslocamento da renda, como é que Brasília, pelo peso, claro, o peso do funcionalismo público, mas é que você tem a mão também dentro do planejamento territorial, é uma das ferramentas que você tem à mão, mas uma renda ligada ao funcionalismo público, quando se leva ao crescimento de um setor terciário e tal, você tem uma série de reflexos, né? Você pensa em termos de PIB per capita, por exemplo, entre as capitais só fica atrás de Vitória, no Espírito Santo, porque Vitória tem ali o porto também da exportação do minério do quadrilátero que infla, né, esses números. Como, de fato, esse setor terciário cresceu bastante, né, e coloca Brasília não só no PIB per capita, mas nos dados de PIB municipal, que também é um ajuste, né? Brasília não é município, mas que o IBGE faz, só atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Como, aliás, a gente poderia argumentar no próprio registro do IBGE, como Brasília se torna, né, uma metrópole nacional também, hierarquicamente, no mesmo nível do Rio de Janeiro, e só atrás de São Paulo. Então, quer dizer, o impacto econômico e as relações que Brasília por si só já constrói como capital e como, né, resultado desse deslocamento. Se coubesse ainda em 40 linhas, podia dizer, né, o impacto econômico que tem, no fundo, também da própria... como Brasília vai proporcionar uma maior fluidez na questão da circulação do território mesmo, vai facilitar o avanço, a continuidade do avanço da fronteira agropecuária, e como isso vai influenciar também, né, deslocamento de setores produtivos e geração de valor, né, interiorização da geração de valor. Interiorização menor, é verdade, continua tendo um grau de concentração, como Milton Santos argumentava, né? Mas há uma interiorização da geração de valor que é influenciada pela maior integração do território, que, por sua vez, está diretamente conectado a Brasília. Esse é um caso que eu acho bem mais interessante para colocar numa questão de 40 linhas. É um tema mais fechado, né? A influência de Brasília na integração do território, os impactos também na economia espacial, tal, desse mesmo território. Sempre eu vou achar que 40 linhas é pouco espaço para trabalhar esses temas, mas essa questão seria mais dentro dessa hipótese, né, de um tema mais fechadinho mesmo. A outra, realmente, é aquele caso de eu ter que escolher o que deixar de fora, e aí a gente vai começar a calibrar um pouco também o que escolhe para deixar de fora, de acordo com o padrão de correção que a banca vai dar para a gente. Essa terceira questão não resta nenhuma dúvida. Essa segunda tem esse enunciado enorme e tal, dava um trabalho do caramba de destacando os pontos, mas uma vez identificados, era o caso mesmo de organizar e fazer ele se centralizar. Agora, essa aqui realmente já foi a questão mais difícil da prova desse ano. Ok? Mas, enfim, o que eu queria mostrar com essas questões, não só para a gente ver a cara nova da terceira fase da geografia, mas também, como eu disse, reforçar um pouco alguns pontos que eu comentei com vocês. Então, essa primeira questão, que é um caso emblemático, né, da importância dessa atualização constante dos temas, do acompanhamento da atualização. Essa segunda, que é a questão das conexões, né, das conexões temáticas que a gente tem que fazer, nesse caso, entre a atividade agrícola, setor energético e impactos ambientais. Essa terceira, como disse, essa terceira é mesmo um desafio enorme. Eu não me convenço muito dela ainda. Assim, poder de síntese absurdo. É a prática. Isso aqui só mesmo escrevendo muito, modelo de 40 linhas, muito para conseguir olhar para isso aí na hora da prova e desenrolar em 40 linhas. E essa outra que seria, de fato, como eu falei, uma questão mais sensata para 40 linhas. Também, nesse caso, nem requer um conhecimento factual tão grande, assim, vamos dizer, em termos de atualidade, né? Ser capaz de articular também pontos do programa, para além, claro, da própria criação de Brasília, mas essas discussões sobre dinâmica regional, né, sobre integração territorial, desconcentração produtiva e tal. Então, seria uma questão mais... depois da terceira também, pelo menos a quarta dava para dar uma certa relaxada e tentar salvar alguns pontos aqui nessa terceira fase.
Ok? Então, acho que é isso, pessoal. Eu tinha planejado, era proposta a ideia de fazer alguma coisa por volta de 1 hora, já acabei passando um bocadinho mais nessa hora, mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje e deixar vocês à vontade também, se vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Tudo bem? Que bom. Obrigado, Luciene. Então tá, gente. Só lembrando que eu tinha falado com vocês. Amanhã tem mais 2, quer dizer, tem mais, né? Estou falando de geografia, tem mais 2 eventos aí no momento do Passe Livre do IDEG. Às 2 da tarde tem uma aula com uma lista objetiva, uma lista de questões objetivas. E depois, às 7, tem a segunda aula do curso teórico. Então, essa semana está tudo aberto. Todos convidados, quem quiser assistir, ok? Beleza, gente. Então, é isso. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.